Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 2 de outubro, nós vamos meditar de Joel, do capítulo 1 ao capítulo 3, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje vamos iniciar e finalizar o profeta menor chamado Joel, isso mesmo, né? Joel quer dizer, Yahvé é Deus. Que lindo isso, não é? Ele declara com o próprio nome, né? E ele vai trazer essa profecia, essa palavra do Senhor. Ela vai ser primeiramente endereçada ao povo de Jerusalém e de Judá, né? Eles seriam aí os primeiros a serem julgados e restaurados. E nós vamos ver que ele vai identificar claramente, né, os pecados, e ele vai chamar esse povo ao arrependimento, né? O livro de Joel e o livro de Amós tem muita semelhança entre eles. Nós vamos ver, né, nesses próximos dias aí isso. E o capítulo 1 é a carestias causada pelo gafanhoto e pela seca, né? E então nós vamos ver aqui que há um período, né, de dificuldade enfrentada pelo povo, e a palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Alguns acreditam que Joel, ele residia, né, ele tinha uma educação exímia, ele tinha uma educação erudita, né, superior, e ele residia em Jerusalém. Então, quando se fala aqui, logo no início do livro, né, que ele era filho de Petuel. Ouvi isto, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias ou nos dias dos vossos pais? Narrai isso aos vossos filhos, e vossos filhos os façam aos seus filhos, e os filhos deste a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu gafanhoto migrador. E o que deixou migrador, comeu gafanhoto devorador. O que deixou devorador, comeu gafanhoto destruidor. Ébrios, despertai-vos e chorai, uivai todos os que bebei vinho por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, e os seus dentes são dentes de leão, e ele tem as queixas de uma leoa. Fez a minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhes a casca que lançou por terra, e os seus sarmentos se fizeram brancos. Né? Então aqui a gente está vendo que essa destruição, ela não foi do dia para a noite. Então, quando o profeta fala aqui, né, que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador, ele está falando de tempos, né, que a destruição, a desobediência, o pecado não foi de uma hora para outra. Houve tantos alertas, não é? Na nossa leitura bíblica, a gente visualizou muito bem esse tempo de alerta de Deus ao povo e a desobediência permanente deles, né? E aí o profeta vai mandar eles despertarem, né? Lamenta com a virgem que pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco, cortada está a casa do Senhor e oferta de manjares e libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. O campo está assolado e a terra de luto, porque cereal será destruído, a vide se secou e as olivas murcharam. Envergonhai-vos, lavradores, uvai vinheiros, sobre o trigo, sobre a cevada, porque pereceu esse no campo. A vide se secou, a figueira murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, toda a árvore do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Cingi-vos de pano de saco, lamentai-vos, sacerdote, vai ministros do altar,
Vinde, ministro de meu Deus, passai a noite vestidos de pano de saco, porque a casa do vosso Deus foi cortada, e a oferta de manjares e libações. Também promulgai um santo jejum e convocai uma assembleia solene, congregai os anciões, todos os moradores da terra, na casa do Senhor vosso Deus, clamai ao Senhor. Ah, que dia, porque o dia do Senhor está perto e vem como a assolação do Todo-Poderoso. Profetizado também por Isaías, capítulo 13, versículo 6. Ele fala do grande dia do Senhor que é chegado, né? Então nós vamos ver aqui o profeta clamando ao povo para que esse despertasse e viesse a se arrepender. Ele fala até que a semente mirrou debaixo dos torrões. Os celeiros foram assolados, armazéns derribados, porque se perdeu o cereal. Então a gente está vendo um período de escassez. E ele finaliza o capítulo 1 dizendo: a ti, Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto e a chama abrasou todas as árvores do campo. Capítulo 2, trocai a trombeta em Sião e dai voz, rebate no meu santo monte. Perturbemo-nos todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. O dia da escuridão densa, as trevas, dia de nuvens e negridão. Como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, o qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. À frente dele vai o fogo devorador. Atrás, chama que abrasa, ou seja, de todos os lados, não é? Já vimos isso ser profetizado. A sua aparência é como de cavalos e como cavaleiros assim correm. Estrondeados como carros vêm saltando pelos cimes dos montes, crepitando como chamas de fogo que devora o retoço, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante deles tremam os povos, todos os rostos empalideceram, correm como valentes, como homens de guerra, sobre muros, e cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira. E aí ele continua falando para no versículo 12, ele falar da misericórdia de Deus. Olha só, ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejum, com choro, com pranto, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericórdia e compassivo e tardio em irar-se e grande em benignidade e arrepende-se do mal. Olha só, isso não é para os dias de hoje, né? Devemos converter o nosso coração, não se arrepender da boca para fora, mas o arrependimento genuíno que gera mudança de atitude, né? Por isso que ele fala, não rasgue as vossas vestes para que o povo veja, não, rasgue o vosso coração diante de Deus. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar e orem. Poupa o teu trono, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio. E aí ele fala, não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Ele está dizendo isso, sabe aonde? Joel 2, 21. E aí no 23 ele fala, 22, não temais animais do campo, porque o pasto do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. E olha só, alegrai-vos, porque os filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará a justa medida, a chuva que fará descer como outrora, a chuva temporã,
e a seródia, né? Que coisa maravilhosa. E aí ele fala, as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho. E ele diz mais, restituo-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador. O meu grande exército enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, meu povo jamais será envergonhado. Que coisa maravilhosa, não é a misericórdia de Deus? E vou te contar um segredo. A misericórdia dele se renova a cada manhã. Então, nesta manhã, as misericórdias do Senhor renovou sobre a minha vida e sobre a tua vida. E aí há promessas em Joel de derramamento do Espírito. Ele diz assim no 2:28, e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visão. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então isso foi também dito no Novo Testamento, Mateus capítulo 24, 29, Marcos 13, 24, Lucas, e em Apocalipse 6, capítulo 12, do 13, 24 e 25. Então ele está falando aqui do período antes do arrebatamento e do período pós-grande tribulação, né? É isso que está relatando aqui sobre esse versículo do 28 ao 32, e no capítulo 3, os juízos de Deus sobre as nações inimigas, né? Então Deus sempre vai trazer o juízo dele. Deus é justo e ele não se esquece de nada. Que tendes vós comigo, Tiro e Sidom e todas as regiões da Filistia? É isso, vingança que quereis contra mim? E se assim que quereis vingar, farei sem demora cair sobre a vossa cabeça a minha vingança. Apressai-vos e vinde todos os povos em redor e congregai-vos, para ali o Senhor fazer descer os seus valentes. Levante-te, nações, siga para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações ao redor. Olha quantos segredos temos aqui no livro de Joel. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.